Graça e paz, nós estamos aqui iniciando Conexão Renovo e vamos ler Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 26, entrando pelo capítulo 4, que diz assim: Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são sua descendência, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho, ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim, você não está mais escravizado, mas você agora é filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Muito bem, texto maravilhoso que fala dessa graça maravilhosa de Deus que nos adotou como seus filhos, nos enxertou, no seu reino, nos fez filhos de Deus. Diz o apóstolo João: a todos quantos o receberam, a todos os que creram no seu nome, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Portanto, pessoas que não eram ainda filhos de Deus. Nós não nascemos filhos de Deus, né? É errado você dizer assim, todo mundo é filho de Deus. Não, todos são criaturas amadas por Deus, todos nasceram por criação de Deus, Deus criou, os seres humanos, mas isso não significa que nós sejamos filhos. Filho é outra história, né? Filho é nascido de ou adotado por. Nós somos adotados pela nossa história, né? Mas também somos nascidos de Deus, diz a palavra de Deus. Aqueles que não nasceram da vontade da carne nem do sangue, mas nasceram de Deus. Então, o novo homem que está em você é nascido, sim, diretamente de Deus, graças a Deus, né? Muito bem. A gente precisa ler a Bíblia toda, né? Não pode ficar só com um texto, senão a gente pode ter umas ideias equivocadas. Bom, mas aí o versículo 26 diz assim: todos vocês, falando à igreja, né? Ele não está falando ao mundo todo, falando à igreja. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, ele está falando assim como eu posso falar para vocês: olha, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé. Então, é pela fé que nós nos tornamos filhos de Deus, né? Pois os que em Cristo foram batizados, o que significa a palavra batizar? Mergulhar. Então, nós somos mergulhados em Cristo e aí estamos revestidos por Cristo. Ou seja, se você está mergulhado numa piscina, o que tem ao seu redor? Você está totalmente revestido, rodeado de água. Então, se você mergulhou em Cristo, você está rodeado por Cristo de todo lado. Você está revestido de Cristo. É o que ele está dizendo aqui. E no versículo 28 ele diz: portanto, se nós estamos rodeados de Cristo, mergulhados em Cristo, não existe mais diferença entre os vários grupos que ele vai citando aqui, né? Não existe mais judeu ou grego, né? Não existe mais essa diferenciação. Porque a Bíblia diz que de ambos os povos
Deus fez um, que ambos os povos, judeus e gregos, judeus, Israel e igreja, né? Então não existe mais essa diferenciação, nem escravo, nem livre, né? Como eu disse uns dias atrás aqui para vocês, que na igreja o homem mais simples, talvez o mais pobre, pode ser a autoridade da igreja. E isso não importa, porque na igreja nós temos um outro nível de autoridade que não é o mesmo do mundo, né? O Simon já está chateado ali com alguém, né? Não se preocupem, viu? Esses latidos aí. Bom, nem homem nem mulher. Diante do Senhor não existem essas diferenças que nós colocamos socialmente, pois todos são um em Cristo, né? Agora, aí ele diz o seguinte, que todos nós somos herdeiros segundo a promessa, porque em Cristo nos tornamos descendência de Abraão. Promessa esta e herança esta que eu falei ontem aqui para vocês, que Deus trouxe, manifestou a nós, não por causa da lei, né? Mas até posso dizer, apesar da lei, né? Porque ele prometeu a Abraão, ele disse, em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Obviamente, não estava se referindo somente à família de Abraão, que é Israel. Quando ele fala todas as famílias da terra, está se referindo aos gentios, que somos nós. Então ele diz, olha, em você serão abençoadas. E aí ele vai contando a história de Israel. Israel é um povo que Deus usou para trazer o Messias. É um povo que Deus usou como o laboratório do seu reino na terra. Mas agora, em Cristo, ele expandiu para toda a humanidade o poder, a possibilidade de se tornarem filhos de Deus. Graças a Deus, né? Então, esse sempre foi o projeto de Deus, expandir a sua presença em toda a terra. E aí ele diz que enquanto o menino não cresce, né, a criança, o herdeiro não cresce, ele nada é diferente de um escravo, porque ele recebe ordens de tutores, de guardiães, de administradores que foram estabelecidos por seu pai e que estão cuidando do patrimônio, cuidando daquele menino. Muito bem, assim também ele se refere àqueles que ainda vivem na lei. Então, quando você vive na lei, você ainda está igual a um escravo, né? E quantos não têm experimentado a graça de Deus porque buscam agradar a Deus pela lei, agradar a Deus pelas suas obras, agradar a Deus pelo que fazem ou pelo que deixam de fazer. Enquanto que o Senhor ele está dizendo aqui, olha, não é mais por aí. Esse caminho aí nunca foi capaz de salvar ninguém ou de livrar ninguém dos seus pecados ou da sua vida velha. A lei é inútil para isso. Para que serve a lei? Para trazer à tona o pecado. Ninguém saberia que era pecador se não tivesse a lei. Porque a lei ela chega e diz, olha, isso aqui é errado. Então, se você faz sabendo que é errado. Então, a lei ela coloca em evidência o pecado, mas ela não é capaz de transformar o pecador. A lei ela não consegue livrar o pecador dos seus pecados. Então ele fica sempre tentando, né? Estou tentando ser melhor, estou tentando me livrar disso, estou tentando fazer isso, porque eu estou vendo que é errado e tal, mas não consigo. Você já ouviu isso? Alguém dizer isso? Eu não consigo, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu cresci assim, né? Hoje eu sou assim, vou ser sempre assim. Então, por quê? Porque essas pessoas não encontraram a graça. E a graça é diferente. A graça não é só perdão. A graça é perdão, mas é libertação. Ela consegue tirar você dos seus pecados. Ela consegue não somente perdoar, mas libertar dos nossos pecados. A graça é poder de Deus, né? A salvação, a palavra de Deus, o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então aí ele diz, olha, então Jesus, ele veio
nascido de mulher, debaixo da lei. Então Jesus nasce debaixo da lei, ele vem nascido de mulher, ele vem igual a qualquer homem e do mesmo jeito que aquela serpente foi levantada lá na terra. Vocês conhecem a história, o povo de Deus estava no deserto e veio uma praga de umas serpentes medonhas, né, que picavam e o pessoal morria, eram umas bichas venenosas e estavam matando muita gente. Mais uma vez, Moisés foi até Deus, né, orou e disse, Senhor, e aí, o que é que eu faço? E Deus disse o seguinte, ó, tem um jeito, você vai construir uma serpente de bronze e vai colocá-la numa estaca, né? E essa serpente estará lá e todo aquele que olhar para esta serpente será livre da picada da serpente. Muito bem. Então, Cristo é esta serpente, tá? Como assim, pastor? Você vai comparar o meu Cristo com a serpente? Você está ficando doido? Não, eu não estou ficando doido e se estiver, eu não sou o primeiro. Mas quem diz isso é a própria palavra de Deus. Então, por que Cristo é aquela serpente? Porque, veja bem, aquela serpente, apesar de ter a forma de serpente, ela não tinha a essência da serpente, porque ela era de bronze, portanto não tinha veneno. Assim também Cristo é representado por aquela serpente, porque ele veio em forma humana, mas ele não tinha a essência pecadora, pecaminosa do homem. E então, quando ele foi levantado da terra, está escrito em João capítulo 12, versículo 32, ele mesmo disse, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E aí, eu na minha limitação, no meu pouco conhecimento, achava que era quando Cristo ressuscitou e foi aos céus, levantado da terra. Tudo porque eu não tinha lido o versículo 33. No versículo 33 de João 12, Jesus mesmo explica. Aliás, o apóstolo João explica. Ele diz, e isto ele estava falando, Jesus estava falando, do tipo de morte que estava para morrer. Jesus morreu de quê? Covid? Não. Morreu enforcado? Não. Morreu crucificado. E como é que se crucifica uma pessoa? Né? Você não sabe, não precisa saber, nunca precisou fazer esse treinamento de como crucificar alguém. Né? Mas aí, como é que Jesus é crucificado? Ele é colocado na terra, e aí você deve ter visto nos filmes, os melhores, né? Aquele do Mel Gibson, né? Mostra mesmo, é horrível, né? Mas é o que mais chegou perto da realidade. A pessoa é colocada deitada sobre a cruz, que está ali no chão, ela é então fixada na cruz e depois de ser crucificada ali no chão, aquela cruz é colocada a sua base próximo ao buraco onde ela será fixada e ela é levantada da terra ali para ficar na posição vertical. Naquele momento ali, em que a pessoa é levantada da terra e crucificada, ali significam não tem mais volta. Ali já era, está crucificado. Da mesma forma, Cristo está dizendo, olha, quando eu for crucificado, levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Quando a sua carne foi rasgada ali pela pressão do seu peso, preso na cruz, então ele nos atraiu a todos, a ele mesmo. Para quê? Para matar o nosso velho homem. Então, tirar de nós o veneno da serpente. Por isso que todo israelita que olhasse para a serpente de bronze seria livre do veneno da serpente. Assim também, todo aquele que está em Cristo foi livre do veneno da serpente, que é o pecado. Você, portanto, creia que você já é livre do veneno do pecado, ele não faz mais efeito sobre você. Ele pode ainda até circular na sua corrente sanguínea, mas o soro antiofídico já foi inoculado em você também e ele está fazendo os efeitos, livrando você dos efeitos do pecado. Isso mesmo, glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Então ele vem nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para quê?
para, uma vez cumprindo a lei, desfizesse o poder da lei. Que a lei trazia maldição, né? Maldito é todo aquele que não cumprir algum pedacinho da lei. Aí todo mundo caía em alguma coisa, né? O cara queria mesmo fazer, mas uma hora ele caía, como todo mundo, né? Uma hora ele caía. Mesmo os sumos sacerdotes, os homens mais santos, né? Caem todos, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ele diz que vem sob a lei para cumprir a lei. Quando Jesus cumpre a lei, ele rompe a maldição, ele rompe tudo a carga espiritual. Os fardos então caem. Mas ele não tinha o pecado, então para ele não precisava nem vir. Então era necessário que ele nos incluísse nessa obra, porque a ideia é exatamente salvar a humanidade. Então ele nos inclui ali na cruz. E nos incluindo na obra, nele mesmo, onde ele fosse, nós íamos. E quando ele rompeu com o poder do pecado, nós rompemos juntos. Quando ele entrou no Santo dos Santos, nós entramos juntos. Quando ele foi sepultado, nós fomos sepultados juntos. Quando ele ressuscitou, graças a Deus, nós ressuscitamos juntos para uma vida nova. Oh, maravilha isso, né? Então ele veio para redimir os que estavam debaixo da lei. Estavam, guarde sempre o tempo verbal aqui. Estavam debaixo da lei, para que recebêssemos, então, a adoção de filhos. Você não é mais escravo, não está mais debaixo da lei, mas você agora recebeu a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, aí, captura aí, guarda no seu coração, porque isso é importante. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito Santo, Espírito de seu Filho, né? E esse Espírito está no coração de vocês. Então, veja, ele agora é o seu guardião, é o guardião do seu coração. Ele está no seu coração, ele se comunica com o seu coração, ele testifica para você que você é filho de Deus, né? Está escrito isso? Ele também testifica tristeza quando você pisa na bola, né? Ele também se comunica com Deus, ele diz que clama, Abba, Pai, né? Ou seja, esse Espírito que está em você, ele diz, oh, Paizinho, Papai, ele chama Deus de Papai, ele tem uma intimidade com Deus que você jamais, né? Jamais teria por sua própria força, porque quem somos nós? Por natureza, inimigos de Deus. E agora, pela nova natureza, pelo novo nascimento, pelo Espírito Santo, você pode dizer, Abba, Pai, Paizinho, tem intimidade com o Todo-Poderoso. Isso aqui é um privilégio enorme, né? Maravilhoso. E assim, concluindo aqui, o apóstolo Paulo, ele diz, você, e aí ele usa o singular, eu acho interessante isso, né? Porque ele vem falando vocês, para o grupo. Agora ele fala você, individualmente. É entre Deus e você. Aí ele diz, assim você já não é mais escravo, mas filho. Grave isso, guarde isso. Você não é mais escravo, mas você é filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Você é um herdeiro de Deus. E eu quero que você grave bem esta palavra hoje. Herdeiro. Você é um herdeiro de tudo aquilo que é de Deus. Tá? Ele não tem nenhuma mesquinharia com os seus filhos. Então, guarde isso no seu coração. Não somente para as coisas materiais, mas até para isso. Você pode falar com Deus e dizer, Deus, eu sei que eu sou teu herdeiro e nessa terra eu estou precisando disso e daquilo outro. Pode colocar, ele diz que você pode colocar os seus pedidos diante de Deus. Então peça a Deus. Você está precisando de dinheiro? Peça. Está precisando pagar conta? Senhor, apresente os boletos para o Senhor. Senhor, eu estou com esses boletos aqui e eu preciso pagar. Né? Então coloque isso. Mas principalmente,
Você é herdeiro do reino espiritual do Senhor Deus. Você é herdeiro de todo o reino. Ele tem um reino grandioso que extrapola todo esse universo conhecido. E você é herdeiro de todas essas bênçãos. Você já está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Você é uma bênção. Tem um amigo meu que ele diz assim: Deus manifeste as suas bênçãos na sua vida. Aí eu fiquei pensando, interessante, né? Ele ter dito isso. Ele não disse assim, Deus abençoe, ele disse, Deus manifeste. E aí ele riu e me disse, né? É claro, você já é abençoado, só falta manifestar algumas bênçãos. Então que Deus manifeste sobre a sua vida todas as suas bênçãos e que você aprenda todas as lições que Ele está querendo lhe ensinar nesses dias. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe essa palavra na sua vida, no seu coração e faça com que ela se vivifique, com que ela germine e produza os efeitos para os quais ela já foi enviada a você. Nós vamos orar agora. A Yolanda Saldanha já chegou por aqui. Nós vamos orar por você, minha irmã, que você é aniversariante do dia. E vamos orar também por todos os outros que estão aqui conosco. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Tu és um Deus que manifesta a Tua justiça no meio do Teu povo, Tu manifesta a Tua justiça nessa terra. Tu és um Deus tremendo que olha para os pobres, que olha para os necessitados, que olha, Senhor, para todos. E em Ti não há mais grego nem judeu, não existe essa distinção entre homem e mulher. Em Ti todos somos um, Senhor. E nós Te pedimos que o Senhor, nessa tarde, nesse momento, esteja manifestando as Tuas bênçãos sobre todos os que estão aqui ouvindo. Senhor, que o Senhor abençoe a nossa terra, o nosso país, que o Senhor levante líderes verdadeiros, líderes enviados por Ti, que façam dessa terra um lugar aprazível, Senhor, um lugar onde se manifeste de alguma forma a Tua justiça. Senhor, que o Senhor abençoe também aqueles que estão trabalhando nesse tempo tão difícil, às vezes expostos a tantas vulnerabilidades. Que o Senhor abençoe também aqueles que estão em casa, às vezes aflitos, porque precisam trabalhar, mas não podem. Que o Senhor esteja suprindo as suas necessidades. E eu te peço que o Senhor nos dê o privilégio de ser usados também para suprir a necessidade de muitos. Pai, eu te peço pela irmã Yolanda, que está aqui entre nós, que o Senhor abençoe a sua vida, ela faz mais um ano de vida hoje, que a sua vida seja relevante, seja abençoadora por onde ela passa, que a tua graça, a tua sabedoria, a tua misericórdia se manifeste sobre a vida dela e sobre a vida de todos nós nesse dia, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, que Deus abençoe você, Deus manifeste a sua vida, a sua graça sobre você e a gente se encontra aqui amanhã ao meio-dia ao vivo no Instagram, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe, muita graça e muita paz sobre a sua vida. Tchau, tchau.